Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje, dia 12/4 de 2021, segunda-feira, 12 de abril de 2021, a nossa aula será de língua portuguesa. E eu sou a professora Luciana, ok? Vamos lá, então? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa semana, que vai ter algumas atividades diferentes, né? Hoje, segunda-feira, vocês terão aula de língua portuguesa. Amanhã, terça-feira, vocês terão aula de matemática. E na quarta-feira, vocês terão aula de história e ciências. Quinta e sexta ficará destinada às avaliações diagnósticas, ok? Os pais de vocês deverão ir até a escola amanhã, terça-feira, retirar o kit alimentação, o kit merenda escolar, para quem já é cadastrado. Quem não é cadastrado no kit merenda escolar deverá ir até a escola e retirar as avaliações diagnósticas. Combinado? E aí, quinta e na sexta-feira, vocês realizarão essas avaliações. Na quinta, língua portuguesa, na sexta, matemática. Então, deixem guardadinho aí, tá? Para realizar, na quinta e na sexta-feira. Combinado, pessoal? Então, vamos lá. Olha só. Então, peguem o caderno de vocês e com a letra bem bonita, façam o cabeçado. Escola Municipal Odila Galilista, Macatuba, 12 de abril de 2021. Sou. Não esqueça que nome e sobrenome é com letra maiúscula. A rotina do dia. Faremos a oração do estudante, depois usaremos o livro Ápis em língua portuguesa, nas páginas 21 a 28. Vocês terão disponível ainda no grupo uma leitura de leite, e hoje vocês têm aula de inglês, hein, com a professora Josi, com a teacher. Vamos lá? Oração do estudante. Senhor, eu sou estudante e, por sinal, inteligente. Prova isto ao fato de eu estar aqui, conversando com você. Obrigado pelo dom da pelo dom da inteligência e pela possibilidade de estudar. Mas, como você sabe, Cristo, a vida de estudante nem sempre é fácil. A rotina cansa e o aprender exige uma série de renúncias. O meu jogo preferido, os meus passeios e também alguns programas de TV. Eu sei que preparo hoje o meu amanhã. Por isso lhe peço, Senhor, ajuda-me a ser um bom estudante. Dê-me coragem e entusiasmo a cada dia para recomeçar. Abençoe a mim, a minha turma e a minha professora. Amém. As minhas professoras. Amém. Continuando, lembrem de dar o ok todos os dias, que é para confirmar a presença de vocês na aula. Enviar as fotos das atividades pelo menos 2 vezes na semana e não deixe de fazer a correção das atividades, hein? Quando eu for verificar a apostila, verificarei se elas estão corrigidas, ok? Pessoal, precisamos acabar com esse coronavírus e para isso algumas coisas têm que ser feitas. Lavar as mãos muitas vezes, usar o álcool gel, cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir, evitar aglomerações, manter os ambientes da casa bem limpos e ventilados e não compartilhar objetos pessoais. E o uso da máscara correto, né, gente? A máscara ela tem que tampar o nariz e a boca. Bom, hoje usaremos então o livro Ápis, né? Sentem aí num lugar bem confortável, bem ventilado, e façam as atividades com bastante atenção. Vamos lá, não deixe de seguir a videoaula. Muitas dúvidas surgem porque não assistiram a videoaula. Vamos lá. Para iniciar, então, lá na página 21, leia com a professora, façam a leitura digital, com o dedo, com a régua ou com o lápis. Ao longo dos anos, vários autores reescreveram a mesma fábula, produzindo versões diferentes para a história. Agora você vai ler uma versão da fábula A Cigarra e a Formiga, e as Formigas, feita em versos por Sinés Santos, um poeta contemporâneo do estado do Piauí. Compare com a que você leu. Vocês já leram a fábula A Cigarra e a Formiga? Lá na página 18. Né? Lembrando, o que é uma fábula? É uma história que contém um ensinamento, uma lição de moral. Né? Aquela é uma fábula mais convencional. Essa é uma mais contemporânea, mais atual. Ok? Vamos lá, então. Continuando. Olha só. Página 21 ainda, né? Leitura 2, fábula em verso. A Cigarra e a Formiga, a fábula revisitada. Mais para frente veremos o que é essa fábula revisitada, ok? Então vamos lá. Eu vou sugerir agora que vocês treinem no mínimo umas 3 vezes a leitura desta fábula. Tá? Faça a leitura silenciosa, depois faça a leitura em voz alta
Depois que vocês fizeram isso, gravem um vídeo com a leitura de vocês e envia para a professora. A professora vai analisar aí como está a leitura de vocês, ok? Então, eu estarei aguardando esse vídeo de vocês. Combinado? Vamos lá, então. Então, pausem o vídeo, façam a leitura e depois retome o vídeo para fazer a leitura com a professora. Vamos lá, então. Leitura 2, fábula inverso, a cigarra e a formiga. A fábula revisitada. No tronco de uma palmeira, uma cigarra faceira, canta, canta sem parar. Canta o sol, a chuva, o vento, canta o esplendor do momento, pelo prazer de cantar. Quase morta de fadiga, a diligente formiga trabalha, sofre e assunta o ziziar da cigarra. Não se contém e pergunta, por que cantas no verão? Próxima página. Essa é a minha profissão. Nada mais sabes fazer? Canto é trabalho e lazer. O que farás no inverno? Guardo a guitarra e inverno. E quem te dará sustento? Do meu canto me alimento. Não temes por teu futuro? Viver é um salto no escuro. Sem mais tempo para conversa, a formiga toda pressa voltou a mergulhar na lida. E outra vez a cigarra empunha sua guitarra e canta em louvor à vida. Moral. A moral dessa historinha? Faça sua, eu faço a minha. Certo? Bom, então essa é a fábula, né? A cigarra e a formiga, a fábula revisitada do Cinéas Santos. Vamos conhecer um pouquinho o Cinéas Santos? Então, o autor. O Cinéas Santos nasceu em 1948, em Campo Formoso, sertão do Piauí. Quando pequeno, via textos de cordel e sempre quis fazer algo parecido. Escreveu muitos livros, entre eles Ciranda Desafinada. Antônio Amaral, que é o ilustrador, nasceu em 1962, é o ilustrador, também do Piauí, da cidade de Campo Maior. Esse é o livro, tá, pessoal? E nós temos aqui mais algumas particularidades. Tem uma ilustração do livro, né? Outra ilustração de Antônio Amaral, do livro Ciranda Desafinada. E tem o significado de algumas palavras. Na outra página também tem, depois nós vamos ver. Vamos começar por essas. Hiberno. O que é hibernar? É dormir. Trata-se do sono dos animais e das plantas durante o inverno. Geralmente só acordam na primavera. Lida. O que é a lida? É o trabalho. O que tem mais? Olha, uma outra ilustração do texto, lá na página 21, voltem lá, né? É a ilustração também do Antônio Amaral, do livro Ciranda Desafinada, para o poema A Cigarra e a Formiga, a fábula revisitada. E o significado de algumas palavras. Faceira, que gosta de mostrar elegância, alegre, risonha. Diligente, cuidadosa, rápida, esmerada, dedicada. Assunta, presta atenção, pensa, raciocina, observa. Ziziar, som próprio da guitarra. Bom, pessoal, a professora até colocou aqui, ó, uma observação, treinar a leitura do texto, gravar um vídeo e enviar para a professora. Estarei esperando. Bom, vamos lá, então, para as atividades. Interpretação do texto. Compreensão do texto. Atividade oral e escrita. Pode-se afirmar que o tempo... O que é o tempo na história? É quando a história acontece. Vamos pensar na história. Fala alguma coisa lá de quando ela acontece? Ah, parece que a cigarra estava cantando no verão e no inverno ela iria dormir. Isso é o tempo, né? O lugar, o que é o lugar? É onde a história acontece. E os personagens, no caso dessa, a cigarra e a formiga. O poema de Cinéas Santos são iguais aos da fábula lida anteriormente. Por quê? Lembra da fábula lá da página 18 que vocês viram na aula anterior? Agora, nós vamos analisar o tempo, o lugar e os personagens. O tempo das duas, quem não se lembra tem que voltar e ler. Tá? É igual? Não, pessoal. Lá na primeira fábula que vocês viram na página anterior, o tempo lá era o inverno, era no verão. Agora, ela se passa no verão, né? O tempo é diferente. Agora, o lugar e os personagens são iguais, né? Os personagens são os mesmos e o lugar é o mesmo.
Então, vamos anotar isso para ficar mais fácil. Deixa eu pegar aqui. Então, o que é que vai mudar somente? Somente o tempo, né? Porque não são iguais. Quem ainda ficar com dúvida, pode voltar e ler a fábula da página 22 e a fábula da página 21, da página 18 e a fábula da página 21 e 22 e analisar isso. Não, pois no poema a história se passa no verão. Nessa versão que nós estamos vendo, ela se passa no verão, né? E na fábula, lá na original da página 18, ela se passa no inverno, ok? Opa, esqueci do O aqui. Desculpa aí, pessoal. Bom, continuando então, respondam, ok? Eu vou limpar tudo para a gente continuar, senão não consigo. Atividade 2, sublinhe, que é sublinhar, passar um traço embaixo. No poema, um verso que corresponde à fala do narrador. Tem vários, né, gente? Tem vários. Mas vamos voltar lá no início do texto, lá na página 21. Voltem lá na página 21. Olha só, esse início da fala. No tronco de uma palmeira, uma cigarra faceira canta, canta sem parar. Esse é um trecho do narrador. Quem está falando isso não é a cigarra, não é a formiga, é o narrador. Né? Então, podem destacar essa parte. Continuando, vamos voltar lá. Sublinhamos já. Atividade 3. Releia os versos. Releia os versos. Canta o esplendor do momento, pelo prazer de cantar. Atividade A. Escrevam uma palavra com o mesmo sentido da palavra destacada. Qual é a palavra destacada, quarto ano? Esplendor. O que significa a palavra esplendor, hein? O que significa? Ai, não sabe o que tem que fazer? Procurar no dicionário. Quem não tem dicionário em casa? Google. Esplendor. Vamos pensar na frase. Canta o esplendor do momento. O que será que é esplendor? Será que é uma coisa muito importante? Uma coisa, uma encantadora? Né? Pesquisem e respondam aí, tá? Continuando, atividade B. Como explicar o sentido do verso pelo prazer de cantar? Assinale a alternativa que melhor explica por que a cigarra cantava. Por que ela cantava? Porque seu alimento era garantido? Porque gostava e isso era importante em sua vida? Ou porque espantava a insônia? Analisem e marquem. Atividade 4. Releia estes versos em que o narrador fala da formiga. Quase morta de fadiga, a diligente formiga trabalha, sofre e assunta. Então, olha o que está destacado. Quase morta de fadiga. É somente isso daqui que vocês vão reescrever. Reescreva o verso destacado, empregando palavras com sentido equivalente. Quase morta de fadiga. O que significa isso, gente? Não significa que ela estava muito cansada? Muito, muito cansada? Exausta? Né? Continuando, então vocês vão reescrever só esse trechinho. Quase morta de fadiga. Muito, muito cansada. Exausta. Né? Atividade 5. Circule no poema 3 versos em que a cigarra descreve o que ela fazia. Bom, voltamos lá na página, agora dá para a gente voltar na página 22. Aqui. Vamos ler aqui nesse trecho que tem algumas coisas que a cigarra fazia. Por exemplo, olha só, vamos destacar. Essa é a minha profissão. Quem fala isso não é a cigarra? Ela não diz que é a profissão dela? Destaquem. Nada mais sabes fazer? Canto é trabalho e lazer. Muita gente vive do canto, né, pessoal? E o que farás no inverno?
Guarda a guitarra em inverno. E quem te dará sustento? Do meu canto me alimento. Também, também é o que ela faz, né? O canto serve como sustento dela. Ela ganha, né? Ela deveria ganhar para isso, né? As pessoas que se divertem com a arte dela, certo? Então destaquem aí. Continuando, vamos lá. Agora nós vamos lá para a página 24, né? Página 24. Atividade 6. A cigarra tinha prazer no que fazia. Pinte no poema a palavra que indica que o sentimento da formiga em relação ao que faz é contrário ao da cigarra. A cigarra tinha prazer no que ela fazia. Agora a formiga trabalhava. Ela tinha prazer nisso. Então vamos voltar lá na página 21. Olha o que fala aqui, ó. Quase morta de fadiga, a diligente formiga trabalha, sofre e assunta o ziziar da cigarra. Não se contém e pergunta, porque escantas no verão. Então, para a formiga, o que era o trabalho, a lida? Era um sofrimento, né, pessoal? Eu vou circular, vocês pintem, viu? Porque se eu pintar aqui vai ficar muito escuro, vocês não vão enxergar. Então, pintem a palavra sofre, porque ela sofria, né? Continuando, então, voltamos lá. Na página 24. Atividade 7 da página 24. Não esqueçam de colocar a data em todas as páginas trabalhadas. Releia um trecho do diálogo entre a cigarra e a formiga. O que farás no inverno? Guardo a guitarra em inverno. E quem te dará sustento? Do meu canto me alimento. Não temes por teu futuro? Viver é um salto no escuro. Em sua opinião, agora é a sua opinião, qual dos personagens queria prevenir-se para o futuro? Qual estava se prevenindo, estava reservando algo para o futuro? A cigarra e a formiga? Respondam aí. Lembrando, resposta começa com letra maiúscula. E não esqueçam de pingar os is, de cortar os t's, de acentuar as palavras. Atividade B. Releia o verso destacado e converse com os colegas sobre o que significa. Depois escrevam junto uma ou mais frases que expliquem esse verso. Então vamos lá. Viver é um salto no escuro. O que significa isso, gente? Que a vida ela é imprevisível, né? Viver é um grande salto no escuro. Viver é imprevisível. Tem outras respostas? Claro. A vida nossa é cheia de surpresas. Não pode prever o que vai acontecer com o nosso futuro. Existem várias possibilidades, viu? Vocês podem colocar outras, se vocês quiserem, ok? Então, a vida é imprevisível, ok? Continuando, então. Próxima página. Vamos lá. Próxima página não, é que eu cortei. Atividade 8 agora. Vamos lá. Continuando nessa ainda. Atividade 8. Nas fábulas, geralmente a moral. O que é a moral na fábula, pessoal? O ensinamento, né? Tem a intenção de ensinar alguma coisa. Neste poema, o poeta fez diferente. Leia. A moral dessa historinha, faça a sua, eu faço a minha, né? Olha só, olha o que nos propõe aqui. Atividade A. O que esses dois versos podem significar? Converse com os colegas e vejam se conseguem chegar a alguma conclusão. Se quiserem, escrevam no caderno as conclusões que chegar. Então, o que significa? Que essa moral, para você ela pode ser uma, para mim ela pode ser outra, de acordo com as nossas experiências, de acordo com os nossos conhecimentos, ok? Agora expliquem, por que o autor teria usado a expressão a fábula revisitada? Agora expliquem, por que o autor teria usado a expressão a fábula revisitada abaixo do título do poema? Criem uma resposta coletiva. Nós falamos
eu frisei isso várias vezes com vocês lá, né? Então, o que é a fábula revisitada? O que é revisitar a fábula? É escrever a fábula de uma outra forma, escrever a fábula de uma forma diferente. Tá? Isso que ele quis dizer com fábula revisitada. Né? Ele revisitou, ele reviu, ele refez a fábula de uma forma dele, particular dele. Né? Então, vamos anotar isso para ficar mais fácil aí para vocês. O texto, anotem aí, então. Então, revisitar significa escrever a fábula de outra forma. Ok? Revisitar significa escrever a fábula de outra forma, tá? Da forma com os conhecimentos, com as suas experiências. Então, respondam aí. Vamos continuar. Página 25 agora. Assim. Linguagem e construção dos textos, comparando os textos em prosa e verso. Atividade oral escrita. Você leu 2 textos que se referem à mesma fábula. Da página 18, né, gente? E esse que nós estamos vendo agora. Releia os trechos a seguir, observando a organização deles. Então, tem o texto 1 e o texto 2. Eu quero que vocês parem o vídeo agora, façam a leitura e depois retornem, ok? Vamos lá. Texto 1. A cigarra e as formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molados. De repente, aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. Texto 2. A cigarra e a formiga, a fábula revisitada. Reescrita, né? No tronco de uma palmeira, uma cigarra faceira, canta, canta sem parar. Canta o sol, a chuva, o vento, canta o esplendor do momento, pelo prazer de cantar. Agora vamos analisar os 2 textos. Leia o que está indicando no quadro e faça um X na coluna correspondente ao texto que apresenta a característica indicada em cada linha. Então vamos lá. Tem linhas contínuas. As frases vão até o final da linha. Olha o texto 1. No texto 1, as frases vão até o final da linha. Tem linhas contínuas? Tem? Texto 1. O texto 2 tem frases contínuas que vão até o final da linha? Então, quais dos 2 textos têm linhas contínuas? As frases vão até o final da linha. O texto 1 ou o texto 2? O texto 1, né? Coloquem um xizinho aí, certo? Agora, é organizado em estrofes e versos. O texto 1, ele é organizado em estrofes e versos, em trechinhos, em linhas, é? E o texto 2? Sim, né, gente? Texto 2, então marquem um X aí. É organizado em parágrafos. Quais dos textos têm parágrafos? 1 ou 2? O 1. Coloquem um X. Tem em prosa, texto em prosa, em sequência, né? Texto 1. E texto em verso, como no formato de um poema. O texto 2. Muito bem. Coloquem um X aí. E vamos continuar. Agora nós vamos lá para a página 26, né? Nós vamos ter que voltar lá para o texto. O texto 1 é organizado em parágrafos. Quantos parágrafos há nele? Volte à página 18 e numere cada parágrafo. Então, vocês vão voltar lá na página 18, eu já até coloquei ela aqui, olha, e vão numerar os parágrafos. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5
e 6. Então, o texto da página 18, que é esse daqui, ele tem 6 parágrafos. Voltando. E aí vamos responder, né? Vocês vão responder que ele tem 6 parágrafos. Atividade 4. Você já identificou as diferenças entre os dois textos? Agora vamos ver as semelhanças. Leia essas frases e assinale as que indicam o que é semelhante nos dois textos. Vocês vão colocar um X no que é semelhante, não que é igual. A forma como ocupam o espaço da folha, os dois textos vão até o final, na folha eles ficam do mesmo jeito? Isso é uma semelhança? Se for uma semelhança, coloca. Se não for, não. Os personagens são os mesmos? Sim, né, gente? É uma semelhança. O jeito de contar a história é a mesma? Não, né? A segunda é uma fábula revisitada, foi contada em forma de poema. Esse não marca. A atitude dos personagens é a mesma? Sim, um canta, outro trabalha. Na verdade, os dois estão trabalhando, mas de forma diferente. O lugar onde os fatos acontecem é o mesmo? Sim, é o mesmo. Atividade 5. O texto 2 é um poema que conta uma história. Quantas estrofes há nesse poema? Voltem lá no texto 2 e digam quantas estrofes, quantos grupinhos de versos tem. Contem lá. Atividade 6. De que texto você mais gostou? Essa é uma resposta pessoal sua, né? Na fábula ou do poema. Escreva as ações de sua escolha. Não esqueçam que resposta começa com letra maiúscula. No dia a dia, temos contato com vários textos. Nesta unidade, conhecemos duas formas de organizar os textos. Em prosa, geralmente organizados em parágrafos com linhas contínuas, como é o caso das narrativas, dos contos, das fábulas, dos romances, etc. Em verso, em que há estrofes e rimas. Geralmente são assim os poemas, as letras de canção, as trovinhas para brincar, etc. Continuando, essa daqui é a fábula que nós vimos, né? Agora nós vamos lá para a página 27. Nessa página 27, tem vários gêneros textuais, ok? Não esqueçam de colocar a data. Eu gostaria que vocês parassem o vídeo agora e lessem todos os gêneros textuais que tem nessa página, certo? E depois retoma o vídeo com a professora. Vamos lá, então. Agora, observe. Texto A. Venenosa e peçonhenta. Conheça uma serpente da Ásia que tem um jeito bem diferente de se defender. Bem distante do Brasil, em alguns países da Ásia, existe uma espécie de serpente que é, ao mesmo tempo, peçonhenta e venenosa. Seu nome científico é Rabidophis tigrinus, mas pode chamá-la de cobra tigre asiática. Esse texto, né, foi retirado desse site, que lá em dia 26 de outubro de 2017. O texto B agora. Pescaria do Curumim. Curumim acordou cedo, foi tomar banho de rio, caiu na água sem medo, se enrolou em seus braços de frio. Curumim sentiu fome, subiu no pé de goiabeira. Era alto, bonito, enorme. De olhar, dava tonteira. Esse é o texto do Tiago Reich, A Pescaria do Curumim e outros poemas indígenas é o livro. Texto C, um convite. Convido você para o meu aniversário, que será no dia. Espero você para se divertir comigo e todos os meus amigos. Não perca. O texto D, ingredientes e modo de fazer. Então, isso significa que esse texto é uma receita, é uma limonada bem fresquinha. Um limão, açúcar, se quiser, pedras de gelo, folhinhas de hortelã. Modo de fazer. Lave bem o limão. Em um copo, raspe um pouco da casca. Esprema o limão, acrescente água, adoce e, se achar necessário, pique com a mão 2 folhinhas de hortelã. Coloque gelo à vontade. Bom, então temos aqui 1, 2, 3, 4 textos. 4 diferentes gêneros textuais. Vamos lá para a página 27 agora.
Você já leu textos como esses? Quem já conhece um texto informativo? Uma receita? Um convite? Um poema? Quem conhece? Classifique quanto ao gênero. Então, o texto A, voltemos. O texto A, gente, que tipo de texto é esse texto A? Ah, acertou. Quem disse que é um texto informativo? O texto A, ele traz uma informação. Então, ele é um texto informativo, ok? O texto B. E agora? Ai, vou ter que limpar, gente. Então, não consigo voltar. O texto B. O texto B é o quê, pessoal? Quem me diz? O texto B, Pescaria do Curumim. Poema, né? Então, escrevam aí. É um poema. Certo? Agora, o texto C. Vamos lá analisar o texto C. O texto C. Ah, o texto C, olha só. É um convite. É um convite. Escrevam aí. Convite. Opa, desculpa, não saiu a letra C. Já dei. E para finalizar, né, gente, o texto D, quem se lembra da receita da limonada? É uma receita, né? O texto C é uma receita de uma geladinha limonada, certo? Então, esses são os gêneros textuais trabalhados ali naquela página, na página 27. Atividade 2. Quais desses textos não estão organizados, nem em parágrafos e nem em versos? Então, qual deles não está organizado, nem em parágrafos e nem em versos? Mas em linhas contínuas, linhas retas, que vão até o final. Qual deles? Me diga. Quem consegue? É o convite e a receita. Acertou quem respondeu. O convite e a receita. Ok? Vamos lá. Continuando. Os textos escritos com parágrafos ou em linhas contínuas podem ser chamados de textos em prosa. Eles não têm versos e estrofes e não costumam apresentar rimas. Não são como os poemas, né? São em prosa. Leia o que está indicado em cada parte do quadro e escreva a letra correspondente a cada texto, conforme sua classificação. Então, qual dos textos, pessoal, é em prosa, que tem linhas contínuas? Quais deles? Voltem lá e analisem. Acertou quem respondeu o A, o C e o D. E qual texto é em verso, hein? Qual texto é como um poema? É um poema. O B, né? Isso mesmo. Então, agora, para finalizar a aula de hoje, hora de organizar o que estudamos. Complete o esquema com exemplos de texto que você conhece. Bom, então, texto. Texto em prosa. Vamos anotar alguns textos que nós conhecemos em prosa. As notícias são textos em prosa, porque elas vão até o final da linha. As fábulas, não como essa, a revisitada que nós vimos agora, mas as fábulas tradicionais, são os contos, contos de fada, todos os tipos de conto, as receitas, vários, né? E etc. Tem outros, tá? E agora, organizados em versos, que podem ter estrofes, rimas e ritmo. Os poemas, os poemas, as letras de músicas também, né?
as quadrinhas, são outros exemplos, e etc. também. Existem outros, ok? Então é isso, pessoal. Respondam aí. Bom, por hoje é só, né? Terminamos até a página 28. Não esqueçam de colocar a data em todas as páginas trabalhadas. Finalizou a atividade, tira uma foto e envia para a professora. Dá o ok lá no texto, ok? E tenham todos um bom dia e até a próxima aula, se Deus quiser. Beijos.